Boa noite. Aqui nós estamos já nessa terça-feira que Deus nos concedeu, como prometemos nossos irmãos, nossas irmãs. Hoje nós vamos estar com uma pessoa especial, conversando comigo, conversando com o pastor Simar, tema A Mulher Empreendedora de Negócio na Igreja, com a nossa irmã Tereza Cristina, que vai falar sobre esse tema. E nós vamos estar conversando sobre a mulher empreendedora. O que, o, qual é a visão da nossa irmã acerca da mulher empreendedora de hoje, nesses dias atuais? Como a mulher sobressai em todo sentido na sua vida? Como ela faz? Porque nós sabemos que para uma mulher trabalhar no empreendimento, como se for uma empresária, e trabalhar em casa e manter sua vida, como que fica essa pessoa, essa mulher? Então, hoje nós vamos estar conversando com a nossa irmã Tereza Cristina, que vai falar. Boa noite, irmã Cristina. Boa Como é que noite, está, irmã? Tudo Simar. bem? Tudo bom, Nós pastor? estamos aqui confabulando, né? A É palavra do verdade. Senhor, primeiramente, e a Sim. irmã hoje vai falar sobre esse tema, conversando, né, com o pastor Simar. É, Qual é a visão da irmã sobre esse tema, a mulher empreendedora de negócio na igreja? Qual seria a sua visão hoje, que a irmã poderia passar para nossas irmãs, nossas ouvintes, que está aqui conosco, que nós sabemos que a mulher hoje, trabalhar em casa, ser empreendedora, é difícil. Se a dona de casa já é difícil, muitas das vezes eu vejo que a pessoa fala assim, a mulher em casa trabalha mais do que no trabalho fora. O que a irmã vê essa visão? Como a irmã vê da mulher empreendedora? Amém. Primeiramente, eu quero aqui dar uma boa noite a todos que estão aqui, né, nos assistindo nessa live. Primeiramente, agradecer ao nosso Deus, né, que a Ele, assim, a toda honra. Ele é o motivo, né, de estarmos aqui. Tudo é para Ele, Amém. tudo é por meio dele. E É agradecer, verdade. pastor Simar, pelo convite. Obrigado, tá, por esse convite. Eu estou muito agradecida ao Senhor pela essa honra, né, de falar sobre a mulher empreendedora e seus negócios na igreja. É um motivo para mim assim de muita alegria. Confesso que eu fiquei um pouco com frio aqui na barriga, mas eu me sinto muito honrada por esse convite. Obrigado, pastor Simar, por me convidar. Bom, pastor, é verdade, né? Tem sempre o ditado que fala que a mulher em casa ela trabalha muito mais, não é isso? E hoje há um tempo, né, há uma alta muito grande, né, do empreendedorismo feminino, né? A mulher tem se destacado muito, né? Na verdade, assim, é inquestionável, né? A alta da mulher dentro do mercado de trabalho, né? A mulher, ela saiu, né? Dividiu, né? A tarefa dela de casa, cuidar de filhos, cuidar de marido e partiu, né? Para os negócios, para empresas. E aí nós vamos ver tudo isso, né? Dentro do próprio da palavra, né? Em Provérbios 31, do versículo 10, ele vai ali até o versículo 16, ele vai falar a característica ali da mulher, da mulher que é generosa, da mulher cuidadora, da mulher trabalhadora, da mulher que está sempre, né, cuidando. E hoje a mulher tem esse papel, se destacou muito nesse papel. E uma das características, né? Eu vou falar aqui, dentro desse versículo,
né, do Provérbios, né, da palavra, a mulher virtuosa, quem a acharás? O seu valor muito excede em finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ele faz bem e não o mal, e todos os dias da sua vida busca lã de linho, de bom grado, trabalha com mãos, e como navio mercante, longe traz o seu pão. Quer dizer, a mulher, ela sai, né, ao mercado de trabalho, né, e ainda à noite ela se levanta e dá mantimento à sua casa, às tarefas das suas servas, examina a propriedade, adquire, planta vinha com rendas do seu trabalho. E aí, traduzindo, né, para os dias de hoje, né, traduzindo, a mulher o quê? Vamos citar aqui 5 características, né? O que quer dizer? A mulher, ela tem atenção, a mulher, ela é mais detalhista, não é isso? É isso que ela, aqui em Provérbios, ela quer dizer, né? O bom grado, trabalha com as suas mãos, quer dizer, ela vê os mais detalhes, né? Ela é rica nesses detalhes, né? E hoje já é comprovado que são mais, dentro do Brasil, isso foi uma pesquisa recente no Brasil, são mais de 7 milhões de mulheres empreendendo, né? Que divide as suas tarefas dentro de casa e dentro das empresas, dentro das organizações, dentro dos seus negócios. E aí, quer dizer, tratando do empreendedorismo, a visão da mulher de visualizar uma liderança poderosa em detalhes, né? Isso é uma das características da mulher. A segunda característica, a mulher ela é mais atenciosa em se preparar, em de buscar o conhecimento, em de buscar, ela investe o tempo dela, né? Até porque ela tem uma facilidade. A mulher ela tem uma facilidade. Eu acho porque a mulher ela tem o sentido materno, né? Deus ele criou, né? A mulher ela tem, diz que o homem ele é mais a razão e a mulher ela é mais a emoção. Então, quando Deus fez a mulher, né, e tirou ela da costela, né, de Adão, ele fez o quê? Uma ajudadora. Então, Deus agraciou a mulher com esses talentos. E aí ela tem essa facilidade, né? Ela é mais sensível. A mulher, até você escuta muito dizer, né? No sentido de a mulher tem como se fosse um sexto sentido, né? Ela vê esse lado materno, né? De gerar, da mulher gerar, ela traz isso com ela. Ela traz essa sensibilidade. Então, ela dentro do mercado de trabalho, ela dentro do negócio, ela o quê? Ela vem se destacando, porque ela tem um sentido de ver as coisas. Ela acaba usando o lado da razão, mas também o lado da emoção, né? Ela sabe lidar com esse sentido. Eu sou prova, né, viva disso, né? Eu hoje, né, desde o Eduardo, né, era pequeno, né, eu já comecei a trabalhava fora, né, na área de administração. Então, eu fiz faculdade, cuidava de casa. Hoje eu tenho uma empresa, né, sou uma empreendedora, tenho uma empresa proativa, juntamente com o meu filho, com o Eduardo, somos sócios, e aí eu divido o meu tempo na administração da casa, na administração da empresa,
cuidando hoje também de uma senhora, né, que ela tem Alzheimer, vem ser mãe do meu esposo, né, da avó de Eduardo. Então, a mulher, ela tem essa capacidade, a multitarefa, né? A capacidade de fazer as coisas ao mesmo tempo. E tem muita gente que fala, muita gente, como é que pode fazer tudo ao mesmo tempo, né? Mas você se organizando, se planejando, né? Você consegue realizar as tarefas, né? E essa é a diferencial da mulher empreendedora. E também, né, fazendo dentro do ministério, dentro da igreja, dentro do trabalho, né, na obra do Senhor, porque isso também nós não podemos deixar, né? Certo que dentro do nosso trabalho, dentro da nossa casa, nós também temos que dar, né, o nosso exemplo, o nosso testemunho. E aí nós conseguimos gerenciar dinamicamente várias frentes, né? Tanto dentro da igreja, tanto dentro da nossa casa, tanto dentro de uma organização. E ela tem a capacidade também de saber ouvir, né? Muitas das vezes a mulher, ela sabe ouvir, entendeu? Ela tem a expertise, né, na negociação, e hoje nós podemos ver o grande mercado, grandes mulheres dentro do mercado de trabalho. E eu vou destacar aqui, dentro da palavra de Deus, que está lá no livro de Atos, capítulo 16, no verso 14, uma mulher que foi uma empreendedora, vamos dizer assim, a primeira mulher gentia, né, na Europa, né, que foi empreendedora, está registrado lá no livro de Atos, que foi a Lídia, né? Ela aparece 2 vezes nas Escrituras. E ela é um exemplo de mulher que nós precisamos seguir, né? A Bíblia é o nosso manual e ela é o modelo, né? Nós, mulheres cristãs, temos que ter a palavra de Deus como referência. E aí diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Ou seja, nenhuma das viagens de Paulo, né? Paulo foi a Filipe, e lá Paulo pregando conheceu Lídia. Lídia era uma vendedora, ela era uma empreendedora, ela trabalhava com roupas, né, de linhos. E aí a Lídia se converteu, né? Mas o mais interessante disso tudo é que a Lídia, ela abriu a casa dela, né? Ela não ficou somente dentro do mercado, né? Ela usou, né, o empreendimento dela, aquilo que ela fazia para falar e adorar o Senhor. E aí a Lídia, ela abriu a casa dela, né, para Paulo e para toda a igreja, né, no tempo primitivo, para adoração ao Senhor. E ali ela foi uma empreendedora, né?
ela não se destinou somente aos negócios dela, né? Ela usou, né, o negócio, o empreendimento dela para falar do Senhor, para fazer a obra de Deus. E eu quero aqui destacar... Irmã Cristina, Ah, Pode falar, pode falar. irmã Cristina, eu que conheço a irmã já há muito tempo, a irmã é uma mulher trabalhadora, é batalhadora, a irmã passou por um processo que a gente sabe que eu sei, que manteve muitas lutas, né? E eu estava aqui analisando uma coisa, a irmã, o tempo da irmã, né? Como a irmã, a Bíblia diz que o tempo, nós vemos aqui, eu estou observando que a irmã fala sobre Sulamita, sobre Abigail, que Abigail foi a primeira palavra que a irmã falou, que, que Abigail levantou as suas servas de madrugada para poder acalmar a ira de Davi, que Davi ia matar, né? E Nabal, se eu não estou Sim, errado, sim, e pelo seu histórico, que a gente sabe que a irmã passou um processo, teve um acidente, e em tudo a irmã superou. Foi a irmã, vamos dizer assim, a irmã, como uma mulher empreendedora, passou por isso tudo antes de a irmã, né? E hoje nós vemos a irmã de pé, né? Eu fui no hospital, vi a irmã. Então, hoje, eu vejo a irmã como uma referência de vida, de milagre de Deus. É uma mulher guerreira, intercessora, tem equipe de intercessão que dirige. sim. Nós sabemos que esse tempo aí da irmã, a irmã se divide em tudo isso que a irmã falou. É, o tempo da irmã, como é que fica esse tempo aí? Como a irmã sobressai, se divide, é muita coisa. Então, como é que a irmã daria conselho se alguém hoje, uma mulher quisesse ser empreendedora, fosse uma mulher que estivesse passando por alguma dificuldade, qual seria o conselho que a irmã daria para essa irmã? Ou para essa pessoa que não é, que ainda não aceitou a Jesus, mas tem um negócio que vamos dar exemplo, nessa pandemia, está passando, tipo, um aperto. Qual seria o conselho da irmã, como mulher de Deus? Pastor, como o senhor bem falou, está vendo aí atrás, não é isso? Atrás de mim aí, quem está me assistindo, essa é minha sogra, que hoje eu tomo conta, ela tem Alzheimer, e eu falo que é Deus. E Deus não se explica, entendeu? Por isso que eu amo o Deus que eu sirvo, porque tudo que eu sou, como o senhor falou aí, né? Tudo que eu tenho, o que eu quero dizer para as mulheres, para quem está me vendo, né? Que é fé. É fé, não tem outro nome. É obediência. As lutas vêm sim. Os desafios, eles vêm sim, entendeu? Mas se você tiver atitude, entendeu? Abnegação. O que é abnegação? Né? Abnegação é o que Jesus fez. Jesus deixou de viver, né? Jesus, ele deu a vida dele. Ele fez a vontade do Pai. Quando ele chegou, né, lá no Getsemane, ele falou assim: Pai, se for da sua vontade, passa esse cálice. Então, o que eu quero dizer para aqueles que estão me ouvindo hoje aí, o senhor realmente, pastor, o senhor conhece a minha história, entendeu? O senhor sabe o que eu vivi. E assim,
E eu não tenho outra palavra, que é gratidão a Deus, entendeu? E o senhor viu como é que eu estava, eu fui desenganada, né? Eu já tinha, a empresa já tinha começado, estava começando a caminhar, que a Proativa nasceu em 2015. E não é mentira, né? Mas foi a data, 1º de abril, foi quando eu sofri o meu acidente. E aí eu fiquei em coma, e aí, como o senhor tocou, os médicos me desenganaram, e o senhor me viu, foi lá, né, me ver. Eu não vi o senhor, mas o senhor me viu, né, porque eu estava em coma. E aí tem uma mulher da Bíblia, né, Abigail, que o senhor falou, foi uma mulher que influenciou Davi, que realmente Davi ia matar Nabal, né, mas ela foi de grande influência para Davi. Mas eu quero destacar aqui uma mulher, e até eu tinha escutado essa pregação, e eu me identifiquei muito, né? Foi com a Sunamita, que está registrado lá em 2 Reis 4:8. E não vou ler o texto todo, né? Mas depois, quem estiver me assistindo, né? Servo de Deus, e tem aqueles ainda que não tiveram encontro com Deus, eu vou dizer aqui uma das características, tá, da mulher empreendedora, e que esse trecho registrado aqui fala muito no meu coração, entendeu? E é o que tem e que me deu a força, entendeu? E várias outras mulheres, né? Tem a Débora também, que é considerada como a mãe de Israel, foi levantada como juíza. Mas eu vou aqui destacar alguns versículos aqui de 2 Reis, né? 4:8, quando é a história da Sunamita e seu filho, né? Era uma mulher rica, né? A Bíblia diz logo no começo que havia uma mulher rica. E no versículo, logo aqui, 9, né, do capítulo 4, ela diz para o marido assim, disse ao seu marido, veja que este homem que sempre passa por nossa casa é um santo homem de Deus, né? Ela estava falando aqui de Eliseu. Então, você vê que é uma mulher de visão. Então, a empreendedora, ela é uma mulher que tem visão, ela vê além, não é isso? E aí, logo da visão, né, a primeira coisa, a segunda é o quê? É a ação. No versículo 10, ela vai falar assim, façamos subir. Quer dizer, ela pede ao marido para construir um lugar para ele. Né? Antes de eu dar esse conselho, né, o que o senhor me falou aí, eu vou destacar essas características. E foi essas características aqui da Sunamita, entendeu? Que após de tudo que eu passei, né, eu fiquei viúva com o Eduardo com 5 anos, né? Então eu criei o meu filho sozinha, eu formei o meu filho, né? E hoje ele está casado, é a mesma coisa, a Sulamita só tinha um único filho. Depois meu filho com 17 anos, eu casei pela 2ª vez, mas fiquei viúva de novo. E aí, a Sunamita aqui, ela tem uma grande característica, né, para a mulher empreendedora, porque ela tem que ter visão, ela tem que ter uma ação, ou seja, ela tem que ter iniciativa, ela tem que ter uma atitude, ela tem que ter foco, porque se não tiver foco, você não chega. E o primeiro foco que uma mulher empreendedora de negócio na igreja, né,
é foco em Jesus. É foco no autor. Porque é ele que nos leva, é ele que nos impulsiona. E aí o mais interessante que Eliseu, ele vira para o moço dele, lá no versículo 13, e ele diz assim, ela tão solícita, ou seja, a sunamita, ela deu um espaço, ela teve a visão, ela teve uma ação, depois ela o quê? Ela tirou algo dela, uma parte da casa dela, para quê? Para aquele homem. Então, a mulher empreendedora, o empreendedor, ele tem o quê? Ele quer construir algo para a sociedade. Ele quer construir valores. Ele quer construir empregos, né? E aí ela teve o quê? Uma das características dessa mulher. Depois disso tudo, né? Aí você vai ver a história. O que Eliseu, depois disso tudo? Ele falou assim, eu tenho que dar algo para essa mulher. E ela foi pedir, falar com Geazi o que aquela mulher precisava. E viu que ela não tinha um filho. E aí foi o quê? Deu um filho dela. Mas ao longo da história, ela não pediu nada. Ela fez aqui, ela fez de bom agrado. Ela fez porque ela quis fazer, entendeu? E esse é o empreendedor. O empreendedor, ele tem uma característica, né, de querer realizar algo. E aí, o que aconteceu? Ele está trabalhando com o pai. O que acontece com ele? Ele tem uma dor e ele cai. E o que o pai fala? Leva para a mãe. Vai levar para a Sulamita. E aí, foi o que o senhor falou. No meio da nossa caminhada, muitas vezes, empreendendo algo, vêm os problemas, vêm as lutas, seja ele no negócio, seja ele no meio da família, seja ele até às vezes dentro do nosso ministério. As lutas são inevitáveis. Mas essa mulher, se você ler a história, em nenhum momento essa mulher reclamou, essa mulher murmurou. Ela fez o quê? Ela pediu ao esposo que pedisse aos servos, né, que preparasse, né, o animal que ela ia, né, aqui falando, a mula que montasse e que ninguém se deteve ao caminho que ela ia até o profeta. Só que ela chegando lá, ela falou com o profeta, perguntou, ela falou assim, está tudo bem? Estava tudo bem? Não estava, o filho dela estava morto. E ela correu. É uma das características aqui, que era uma mulher o quê? Determinada. Muitas vezes, as pessoas têm visão, mas ela para no meio do caminho. Ela não concretiza nada. Quando vem a dificuldade, quando vem algum problema, fica estagnado. Para, culpa alguém,
E o empreendedor, a palavra até empreendedor, é pressão, é força. E essa mulher ela tem uma característica muito grande de uma grande mulher empreendedora. Talvez você que está me ouvindo aqui fale assim, mas o que esse texto aqui não tem nenhum negócio? Mas o empreendedor, a empreendedora, ela tem uma característica. Ela tem uma força. Tem que ter visão, tem que ter ação, tem que ter atitude, tem que ter foco. Para chegar aonde é o teu sonho, aonde é o teu projeto. Mas nisso tudo não pode faltar uma coisa. E esse é o meu segredo. É Jesus. Porque é Ele, é esse o conselho que eu deixo aqui para cada um hoje que está me ouvindo. Você pode empreender, você pode ter tudo. Essa mulher era rica. Ela podia comprar tudo que ela queria comprar aqui. Mas essa mulher tem uma grande característica. E essa característica dessa mulher é que me chama a atenção. É não reclamar. É não murmurar. É continuar olhando para o foco. É continuar olhando para aquilo que você deseja. E tem que estar o quê? Jesus na frente. Esse, assim, é o conselho. Porque os problemas, eles virão. Eles são inevitáveis. Eles vêm, os problemas vêm na nossa vida. Seja ele de ordem familiar. Aqui, ela estava com problema. O problema dela aqui era a morte do filho. Um filho que ela não pediu. Mas o profeta viu que ela deveria ter um sonho, porque ela era uma mulher rica, ela tinha tudo, mas ela não tinha um filho. Eu não sei qual é o seu sonho, você que está me assistindo. Eu não sei qual é o teu projeto. Eu não sei o que você está empreendendo ou o que você quer empreender. Este ano de 2020, muitos ficaram no meio do caminho. Muitos quebraram com todas essas situações. Mas se você que está me ouvindo hoje é uma dessas pessoas que, no meio disso tudo que está acontecendo nesse ano de 2020, parou, o meu conselho para você é não pare. Não desista do teu sonho, dos projetos, da visão. Porque a Sunamita, ela não desistiu. E aí você vai ver no final dessa história que Eliseu deu o bordão para o moço Geazi. E muitas das vezes, aqui também fica uma lição para nós. Muitas das vezes nós entregamos o bordão para a pessoa errada. Buscamos muitas vezes
em quem não pode fazer nada por nós. E esquecemos que quem pode fazer tudo por nós é Jesus Cristo. E esquecemos também que quando as coisas vão todas elas bem, está tudo favorável, está tudo caminhando, nós esquecemos de agradecer. E isso nós não podemos esquecer. E aí Eliseu pega o bordão. E ele coloca no menino e o menino volta à vida. Então eu quero dizer, não entregue o seu bordão na mão daquele que não vai poder fazer nada por você. Entregue o seu bordão na mão daquele que tudo pode fazer. Na mão daquele que tem o controle de todas as coisas. Na mão daquele que nos dá a visão, que nos dá o ar, que nos dá todas as coisas. E aí é uma lição. Talvez, e o interessante também aqui, que ela não falou para o marido que o menino estava morto. Porque talvez se ela falasse para o marido que o menino estava morto, qual seria a atitude do marido? Manda enterrar o menino. Ela não. Ela ficou quieta e continuou o caminho dela. Porque lá no começo, no versículo 9, ela falou assim: vejo que este homem que sempre passa por nossa casa é um santo homem de Deus. Então, a visão daquela mulher era muito além. Então, ela sabia que aquele que deu aquele filho para ela, se fosse a vontade de Deus, retornaria. Aqui tem outra lição para nós, como empreendedoras, como mulher de Deus. Aquilo que foi entregue na sua mão, se foi Deus que te deu, entendeu? Não sairá da sua mão. Ao menos que você desista, que você entregue. E essa mulher, ela não desistiu. Ela continuou. E aí veio o filho dela de volta. Então, o que eu quero falar? Se Deus deu um ministério na tua mão, é como o pastor falou, hoje eu sou líder de grupo, sou coordenadora do Ministério de Intercessão. A igreja, o qual eu faço parte, é a Igreja do Nova Vida do Culubandê, né? Eu estou na Igreja do Nova Vida do Culubandê há 20 anos, né? Nós também temos que ter raízes. E ali eu já trabalhei com crianças, e hoje eu estou no ministério. Também trabalho em outro ministério que chama Renove, né? O que é esse ministério? É um ministério que trabalha com empreendedores e empreendedoras. E ali nós estamos ali para auxiliá-los, ajudá-los, incentivá-los, mostrar o caminho dentro da palavra de Deus, porque, meus amados irmãos, aqueles que estão me ouvindo, que ainda não conhecem esse Deus, este é o manual
de vida para a nossa casa, para os nossos negócios. Então, meus amados, é isso que eu quero dizer. Hoje eu também faço parte, dentro do Sebrae, de um grupo de mulheres empreendedoras chamado Sebrae Delas. E eu tive a honra, né, de 2019, receber uma premiação do Sebrae, né, um certificado de um caso de sucesso dentro da minha empresa. Então, eu quero retribuir isso. Isso aí não é mérito. Não é mérito meu, porque é Deus que nos coloca em lugares altos. É Deus que nos impulsiona. Mas eu, como falei aqui, nós também temos que buscar o quê? O conhecimento. Nós temos o quê? Se esforçar. E é isso uma característica da mulher empreendedora, que foi o primeiro texto, né, que eu li, que está em Provérbios 31. E aí eu me divido, cuidando da minha casa, cuidando do meu lar, cuidando da minha sogra, cuidando, eu também sou síndica, né, há 20 anos, da onde eu moro mesmo. Tenho minha empresa, juntamente com meu filho. E o que eu posso dizer para vocês hoje que me ouvem, cada um que está me ouvindo aqui, quer ter uma vida planejada, ter uma vida pautada na palavra de Deus, uma vida organizada dentro dos princípios e dos padrões de Deus. Se você, mulher que está me ouvindo, tiver a tua vida dentro desses padrões e princípios, mesmo que as lutas venham, que os ventos venham, vence. Porque eu sou prova viva disso. O pastor Simar, ele me conhece muito bem. O pastor Simar, ele já me conhece, acho que tem quase uns 20 anos. Então, ele sabe muito bem o que eu estou falando. E ele pode aqui, como testemunho, né, falar como ele mesmo começou. Quando ele me perguntou, qual o conselho que você dá para essas mulheres? Qual o conselho? Não desista. Tenha fé. Seja a vontade de Deus. Saiba entender, fazer a leitura de cada momento. Porque essa mulher, ela foi uma mulher desprendida. Eliseu só passava por ali. E por que ela separar uma parte da casa dela para aquele homem? Porque ela teve uma visão. Ela viu muito mais além. E essa é a primeira característica de uma mulher empreendedora. É ter visão. Ação, atitude, foco e determinação. Com essas visão, vou repetir. Ação, porque não adianta você ter visão se você não tiver ação. Não adianta você ter ação se você não tiver atitude quando os problemas vierem, porque eles vêm. É inevitável.
Os problemas acontecem, mas só tem solução se tiver problema. Se não tiver problema, não tem solução. Então você tem que ter atitude. E foco. Por que foco? Porque você sabe o que você quer, aonde que você quer chegar. Então você com foco, você chega. Se você desviar o seu foco, você não consegue. Eu tive muitos motivos para me desistir. Eu tive muitos motivos. E um dos motivos, como eu falei, em 2015, a empresa nasceu. Ela ainda não tinha nenhum ano. Ela nasceu dia 9 de setembro. Em abril, eu sofri um acidente. E ali eu poderia ter desistido. E eu fiquei por muito tempo, até final de 2017, trabalhando na empresa sozinha. Eu dentro da empresa, trabalhando como síndica e cuidando da minha casa. Em 2018, que hoje eu trabalho juntamente com o Eduardo. Hoje ele saiu e veio para dentro da empresa trabalhar juntamente comigo. Eu e ele hoje, nós saímos juntos, nós sentamos juntos, reunimos juntos, mas eu fiquei nesse período. E ali eu poderia ter desistido, poderia ter feito várias coisas, mas eu tive foco. Porque era sempre um desejo de eu ter algo que eu pudesse, né, fazer para empregar pessoas, abençoar a vida de pessoas. E com todas essas situações que aconteceu nesse ano, né, dentro da pandemia, nós crescemos. Por quê? Estamos caminhando. Porque é ter atitude. É não olhar para o problema, mas olhar para o autor, o dono de todas as coisas, que é Jesus. É olhar para o alto, da onde vem o nosso socorro. E é isso que eu tenho aqui dizer para você que está me assistindo, para você que está desanimado, para você que quer empreender alguma coisa. A palavra de Deus tem muitas instruções, tem muitos ensinamentos. É palavra de vida. É palavra que nos leva à conquista, a conquistar. Mas basta querer, ser determinado e seguir em frente. E por que que o filho voltou para a Sunamita? Porque essa mulher, ela teve gratidão. E é uma das coisas que nós não podemos esquecer. Ser grato. Ser grato às pessoas que passam pelas nossas vidas, passam pelo nosso caminho, porque Deus coloca pessoas pelo nosso caminho. E nós não podemos esquecer das pessoas que cruzam aos nossos caminhos. Eliseu, ele passava pelaquela
casa daquela mulher. E ela não esqueceu dele. Também ela não foi lá cobrar, mas o profeta Eliseu, ele sentiu. Mesmo aquela mulher falando que estava tudo bem, ele percebeu que algo não estava bem. E ele foi. E muitas das vezes a gente fala que está tudo bem, mas a gente sabe que não está bem. Mas também a gente sabe que tem alguém olhando por nós. E na hora certa, ele vai entregar, como ele devolveu o filho da Sulamita. Amém, pastor? Pastor Simar? Está me ouvindo?